Salve rapaziada, como vocês estão? E bora começar a análise de Palmeiras e Corinthians. O derby terminou em 1-1 e o primeiro tempo começou quente, já começou com algumas faltas bobas ali, mas o Palmeiras era melhor, o Palmeiras criava melhor, e aí aos 9 minutos o Piquerez faz ótimo lançamento. O Maurício está no meio de dois defensores, o André Ramalho e o Kaká, os dois não se entendem, falta uma conversa ali entre os dois. E aí o Maurício fica no meio dos dois, recebe a bola, chuta cruzado de primeira e abre o placar para o Palmeiras. O Palmeiras continua melhor, continua criando mais, mas não consegue ser eficiente para marcar o segundo gol. E aí, aos 30 e poucos minutos ali, o Corinthians tem um escanteio pela direita, o André Ramalho fica com a sobra e o Everton faz uma linda defesa, evitando o empate ali. Foi a primeira grande chance do Corinthians no primeiro tempo. E aí, nos 43 ali, o Richard Rios taca a bola no meio de campo e ele fica meio perdido, não dá para entender, ele segura muito a bola. E o Memphis, muito esperto e ligeiro, ele rouba a bola do Richard Rios e já toca direto pro Yuri Alberto, e o Yuri Alberto, também esperto igual o Maurício, chuta cruzado, rasteiro de primeira e empata o jogo. Segundo tempo começa da mesma forma, né? O Palmeiras criando mais, o Palmeiras insistindo mais, o Corinthians com muitas dificuldades na marcação e criação. O Corinthians melhorou quando ele espelhou a formação do Palmeiras, a marcação do Palmeiras, aí o Corinthians melhorou, mas com muitas dificuldades em conseguir fazer as criações das jogadas. E aí o Palmeiras continua melhor, o Palmeiras pressiona. E aí, aos 17 minutos do segundo tempo, o Yuri Alberto é expulso por 2 cartões amarelos. E aí eu quero deixar uma ressalva sobre isso, que o primeiro cartão amarelo do Yuri Alberto é porque ele, na hora que ele fez o gol, ele comemorou dando uma voadora, um chute na bandeirinha do Palmeiras. Eu acho muito exagerado tomar cartão amarelo. Porém, hoje tem a regra Luciano, que foi exatamente contra o Corinthians. O Luciano, no clássico entre São Paulo e Corinthians, se eu não me engano, foi pela Copa do Brasil, o Luciano faz o gol, dá a voadora na bandeirinha do Corinthians, a torcida do Corinthians fica brava, reclama com razão, óbvio. E aí tem essa regra, e eu acho que aí o jogador tem que ficar esperto com isso, porque é um amarelo muito bobo. Amarelo bobo igual tirar a camiseta na hora de comemoração. Gente, os jogadores precisam entender que tem coisas que não dá para fazer mais. Infelizmente não dá mais para comemorar desse jeito. Tirar a camisa assim, até dá quando for final, for tipo último minuto, e aí fez o gol lá, tira a camisa, beleza. Mas eu acho que esse negócio de ficar chutando bandeirinha do adversário também, os jogadores precisam entender, ainda mais quando é rivalidade, eles precisam entender que isso dá amarelo. Eles têm que tomar essa cautela. E no segundo lance é a simulação da falta que ele fez. E assim, aí ele foi muito juvenil de tentar cavar aquela falta. Não tinha ninguém no lance cobrindo o Klaus estava de frente pro lance. E ali ele foi muito juvenil. Erro muito, muito, muito grosseiro do Yuri Alberto. Vai comprometer o próximo jogo do Corinthians. A sorte dele é que o Thales Magno está em boa fase, o Coronado está em boa fase, o Garro vai voltar, então assim, não vai desfalcar tanto, mas ele vai ser um desfalque importante para o ataque do Corinthians. Mas assim, acho que é questão de chegar e prestar atenção nesses detalhes. Enfim, o Yuri Alberto é expulso, o Palmeiras tem mais chances, cria mais, mas assim, nada eficiente, falta alguma coisa ali no Palmeiras, alguém para dar aquele último passe, acertar aquele último lance para deixar cara a cara no gol. O Palmeiras tenta, mas nada, nada, nada eficiente. E aí, nos acréscimos, o Estevam arranja um pênalti ali numa jogada individual. E aí foi pênalti sim. Ele passa por 2 e o terceiro trava ele, né, com o joelho, dá uma pancada com ele no joelho. E aí foi pênalti. E aí a gente tem que falar do Hugo Souza, o goleiro do Corinthians. Ele tá numa fase espetacular e ele defendeu o pênalti do Estevam, garantiu o empate 1-1. E o Hugo Souza, cara,
desde que ele chegou ao Corinthians, são 6 pênaltis defendidos. Então, assim, foi uma volta muito grande que ele teve depois de tudo que ele passou ali no Flamengo, por todas as coisas que aconteceu, até essa coisa de o Corinthians ter que pagar para usar ele contra o Flamengo ano passado, enfim. Mas assim, é uma resposta muito boa. O Hugo Souza está sendo um dos goleiros mais importantes do Paulistão. E, e de olho nele, porque assim, eu acho que pela fase que ele tá, eu acredito que ele consegue ir para a seleção, tá? Eu gostaria de ver o Hugo Souza na seleção. Torço para que ele vá e que dê certo e que quando ele volte na mesma fase, porque a gente sabe o que acontece quando os jogadores são convocados, parece que quando volta muito ruim. Mas o Hugo Souza, ele tá merecendo essa chance. Eu sei que é só Paulistão, mas ele tá merecendo. Mês que vem tem convocação, né, para os primeiros jogos, para a primeira data FIFA, e aí já sabe aquela coisa. Mas acredito que ele tá nessa lista. Ele tem que estar nessa lista de algum jeito. Se não tiver nem na lista assim de pensamentos do Dorival, eu acho absurdo, porque ele tem que estar assim. Ele foi o craque do jogo, garantindo o empate, né? E o jogo assim foi muito bom. O Palmeiras mostrou uma eficiência muito boa. Esse jogo com 3 zagueiros que parecia que não ia dar certo no Palmeiras, parece que encaixou. Acho que foi por causa das contratações, essas peças que chegaram, principalmente o Facundo Torres, deu uma boa ajudada para o Abel fazer esse estilo. O Corinthians está muito bem. O problema é que o Garro faz muita falta ali na armação de jogadas. Vamos ver ele voltando agora. E é isso, galera. O que vocês acharam da análise? O que vocês acharam do derby? O que vocês acharam das expulsões, não, dos cartões e da expulsão do Yuri Alberto? Deixa aí nos comentários se vocês esperavam mais das duas equipes e o que vocês esperam para a temporada, para os próximos derbys. Não se esqueça de se inscrever no canal, de me seguir no Instagram, de deixar o like, de compartilhar, de comentar, de ativar as notificações. Lá no Instagram também segue, curte, comenta, compartilha. Estou criando bastante Reels. E vamos que vamos. Domingo agora tem Ponte Preta e Guarani, outro derby também muito importante para o estado de São Paulo, principalmente para o interior. E essa foi a análise de Palmeiras e Corinthians, jogo que terminou em 1-1. Curte, comenta, compartilha e segue a página para mais conteúdos. E tamo junto!